Muito bem. Então, para nós finalizarmos essa temática sobre a extradição, não perca a questão na hora da prova, que é o quê? O brasileiro nato não pode ser extraditado pelo Brasil em hipótese alguma. O brasileiro naturalizado, excepcionalmente naqueles dois casos que eu te mostrei, crime comum praticado antes da naturalização ou comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Quase não vai, hein? Aí nesse caso não importa se foi antes ou depois. E vimos a questão do estrangeiro, que em regra pode ser extraditado, entretanto, no caso de crime político ou de opinião, aí não poderá haver a extradição. Lembrando que quem vai analisar se é crime político ou de opinião é o Supremo Tribunal Federal. E além disso, o Supremo vai analisar os diversos outros requisitos envolvidos, né, decorrentes lá da Lei 6.815 de 1980, que é o Estatuto do Estrangeiro. Então, por exemplo, se há o requisito da chamada dupla tipicidade, porque tem que ser crime lá no país requerente e aqui, se não houve a prescrição, se o tipo de pena a ser imposta, né, não é uma pena que viola os direitos humanos, porque lembra que o Brasil ele tem como princípio das relações internacionais a prevalência dos direitos humanos. Então, em regra, o Supremo, né, ele tem analisado, olha, o país está pedindo a extradição para aplicação de pena de morte, por exemplo, ou pena perpétua, um exemplo. E aí o Supremo, nos tratados de reciprocidade, normalmente os países já fazem o compromisso de comutar a pena. O que é comutar? É substituir a pena. Então, por exemplo, no Brasil, a pena máxima aplicável seria aplicável, né? A pessoa pode ser condenada, como eu já disse, a 500 anos, mas executada 30 anos. Então, o país se compromete a fazer essa comutação, essa substituição da pena mais grave pela pena mais branda. Tudo bem? E aí vimos que cabe ao Supremo analisar se há crime político ou não. Posso destacar aqui ainda, apenas a título para agregar informações, o 2215. O 2215, que diz o quê? Que compete à União legislar sobre o tema extradição. Tudo bem? Compete à União. É só para falar sobre o 2215, que compete à União legislar sobre extradição. Tudo bem? Detalhe importante, questão interessante aqui, ó. Uma questão aqui interessante. Não confunda extradição com deportação e com expulsão. Tudo bem? Extradição nós já vimos o que é, né? Extradição, o que é? É a entrega de uma pessoa, né? O país pede a outro país a entrega da pessoa. Beleza. Agora, a deportação acontece normalmente quando? Quando um estrangeiro ingressa no nosso país de maneira irregular. Aí ele vai ser deportado, vai ser devolvido ao seu país de origem. E no caso da expulsão, acontece quando? Quando um estrangeiro está aqui no Brasil e ele comete atos que violam, por exemplo, que colocam em risco a ordem pública, a ordem política, social, a segurança nacional, aí ele vai ser expulso. Então, olha só, no caso da deportação e da expulsão, o Brasil não precisa de um pedido, como é o caso da extradição. Ele mesmo, de ofício, vai deportar ou expulsar. Lembrando que o brasileiro não pode ser nem deportado, nem expulso do Brasil. Lembra da questão que não pode haver banimento? Tudo bem? Legal? Para nós fecharmos, tem aqui uma súmula do Supremo Tribunal Federal, súmula 421, que diz: não impede a extradição a circunstância de ser o extraditando, né, que é aquele que está sendo submetido ao processo de extradição, de ser o extraditando casado com brasileira ou ter filho brasileiro. Então, isso não impede a extradição. Tudo bem? Continua comigo. Agora o dispositivo bem tranquilo, artigo 5º, inciso 58, diz assim: o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Aqui, basicamente, ó, é uma decorrência da presunção de legitimidade dos atos estatais. Olha só,
Se, por exemplo, eu tenho meu documento civil de identificação, minha carteira de identidade, minha carteira nacional de habilitação, meu passaporte, carteira de trabalho, enfim, se eu estou identificado por um desses documentos, em regra, eu não posso ser submetido à identificação criminal, identificação datiloscópica ou fotográfica, por exemplo. Então, em regra, se eu tenho um documento civil dizendo, olha, eu sou o Wellington Antunes, então, em regra, o Estado não pode falar assim, eu desconsidero o seu documento e vou te submeter a uma identificação criminal. Em regra, isso não pode acontecer. Em regra. Entretanto, olha o que diz o dispositivo. Aquele que está civilmente identificado não vai ser submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. E aí, né, eu trago aqui para você, apenas a título de agregar informação, a Lei 12.037 de 2009, que cuida dessa questão da identificação criminal. E ele diz assim, pode haver identificação criminal quando? Ou seja, são aquelas exceções. Por exemplo, quando o documento apresentar rasura ou tiver indício de falsificação, quando o documento for insuficiente para identificar cabalmente o indiciado, quando o indiciado portar documentos de identidade distintos, com informações conflitantes, por exemplo, o nome da mãe em um documento é um, o nome da mãe no outro documento é outro, por exemplo, né? Quando a identificação criminal foi essencial às investigações, quando constar de registros policiais uso de outros nomes ou diferentes qualificações, ou ainda, quando o estado de conservação ou a distância temporal ou da localidade de expedição do documento apresentado impossibilite a completa identificação dos caracteres essenciais. Então, eu trouxe aqui para contextualizar o comentário. Então, regra, se eu estou identificado civilmente, eu não serei identificado criminalmente. Entretanto, nessas hipóteses legais, é possível haver a identificação criminal. Tudo bem? Legal? Vamos continuar. O artigo 5º, inciso 59, ele diz que será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. Detalhe, a ação penal pública, eu vou colocar aqui um dispositivo, artigo 129, inciso 1. Por quê? Entre as funções institucionais do Ministério Público está a privatividade na apresentação da ação penal pública. Disse que o Ministério é o dono dessa ação, é o dominus litis, dono do litígio, ação penal pública. Então, em regra, compete. O artigo 129, inciso 1, vai dizer, olha, compete privativamente ao Ministério Público, como função institucional, promover a ação penal pública. A regra é que quando acontece um crime, esse crime seja promovido por ação penal pública. O próprio Ministério Público vai apresentar a denúncia. Essa é a ideia. Entretanto, alguns crimes exigem, né, a representação do próprio ofendido ou que algum representante legal ali faça essa representação. E aí o Código Penal vai trazer esses casos. Mas a regra é que os crimes sejam de ação penal pública e a lei vai dizer quando não for o caso. O fato é que é o seguinte, vamos imaginar, aconteceu um crime, houve o inquérito policial, esse inquérito foi enviado para o Ministério Público. E aí, vamos imaginar, o Ministério Público recebe esse inquérito e cabe ao Ministério Público, por exemplo, ou requisitar o arquivamento do inquérito, ou requisitar novas diligências, ou ofertar a denúncia, ou apresentar a denúncia que, se recebida pelo Judiciário, vai se tornar numa ação penal. Tudo bem? Essa é a ideia. Então, de forma bem objetiva, claro que nem sempre vai ter o inquérito, mas vamos imaginar nesse ciclo. O inquérito policial chega ao Ministério Público, o Ministério Público pode ou
requisitar, determinar o arquivamento desse inquérito, se ele entender que, por exemplo, é um fato atípico, não há crime, ou ele pode também requisitar novas diligências, a complementação, ou ele pode ofertar a denúncia. Mas vamos imaginar que o Ministério Público recebeu essas informações e se manteve inerte, não tomou qualquer providência no prazo legal. Eu posso até citar aqui o Código de Processo Penal, artigo 46, e ele diz que o prazo para ofertar a denúncia seria de 5 dias se o réu tiver preso ou 15 dias se tiver solto. Sempre contextualizando os comentários. Então vamos imaginar, o Ministério Público não adotou qualquer providência, nem pediu arquivamento, nem requisitou novas diligências, nem ofertou a denúncia. Aí, nesse caso, considerando essa total omissão do Ministério Público, que não fez nada dentro do prazo legal, considerando isso, aí o próprio ofendido, olha o que diz, será admitida ação privada nos crimes de ação pública. Aí o próprio ofendido, ou seu representante, vai ofertar uma ação, chamada ação penal privada subsidiária ou substitutiva da pública. Ou seja, já que o Ministério Público que deveria fazer não fez, então admite-se que o próprio ofendido ou seu representante apresente essa ação. Eu até coloquei o nome dela aqui, ação penal privada substitutiva ou subsidiária da ação pública. Agora, cuidado, essa ação vai ser admitida quando? Vamos analisar o dispositivo? Vamos analisar. Quando é que essa ação vai ser admitida? Se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, ou seja, o Ministério Público se manteve inerte. Eu até trago aqui, não coloquei aqui, né? Mas tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal que ele diz exatamente isso. Olha, essa ação penal privada subsidiária da pública, ela vai ser admitida quando? Quando o Ministério Público não adotar qualquer medida. Porque pode ser que a pessoa chegue e fale assim, Ministério Público, mas você não ofertou a denúncia no prazo. Aí o Ministério Público fala assim, não, peraí, eu não ofertei porque eu requisitei novas diligências. Eu requisitei que a autoridade policial complementasse as investigações, entendeu? Então, ou seja, ele não está inerte. Ele está aguardando uma outra, uma complementação das diligências. Percebeu? Então, a ação penal privada subsidiária da pública, na visão do Supremo, pode ser proposta quando? Quando o Ministério Público não adota qualquer dessas medidas. Pede o arquivamento, requisita novas diligências ou oferta a denúncia. Não fez nada disso, aí sim poderá ser intentada essa ação penal privada, quase que a caneta aqui, subsidiária da pública. Tudo bem? Beleza? Reflexo aqui da nota 10, continua comigo. Vamos lá. Agora, vamos dar uma analisada nos chamados atos gratuitos. Bem tranquilo aqui, bem tranquila a nossa análise. E aí eu coloco sempre os dispositivos. Olha só, você já percebeu? Eu sempre tenho colocado os dispositivos para quê? Para facilitar a absorção da matéria, porque muitas questões exploram a literalidade. Então eu estou comentando com você a literalidade, a interpretação doutrinária, a interpretação jurisprudencial, para que com esses 3 pilares você possa gabaritar as questões na hora da prova. E além disso, estou à sua disposição, como já falei várias vezes aqui. Teve dúvida, qualquer questionamento, manda para mim. Tá bom? Tudo bem? Vamos lá. Olha só, a Constituição diz que são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei, o quê? O registro civil de nascimento e a certidão de óbito. A lei vai dizer aqui que a pessoa vai fazer uma declaração de próprio punho. Ela faz uma declaração, uma autodeclaração, dizendo, olha, eu não tenho condições, eu sou pobre mesmo na forma da lei. Essa é a ideia. Tudo bem? E também são gratuitas o quê? As ações de habeas corpus e habeas data. E, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Fica atento aqui, atos necessários ao exercício da cidadania.
Por exemplo, eu vou tirar o meu título de eleitor, alistamento eleitoral. Não é necessário para o exercício da cidadania? É gratuito. Eu vou tirar a minha reservista. É gratuito. Eu vou, por exemplo, fazer o alistamento militar, né, usando o termo adequado. Alistamento militar, gratuito. Vou tirar minha carteira de trabalho, é gratuito. Vou tirar a minha primeira via da carteira de identidade. É gratuito também. Então, note, esses atos necessários ao exercício da cidadania são gratuitos. Agora, detalhe importante. Ele cita aqui que também são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data. Mais à frente, nós vamos falar dos remédios constitucionais. Mas já é interessante eu colocar essa questão aqui para você, ó. Vamos colocar aqui, ó. Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de junção e ação popular. Na Constituição Federal, nós temos o quê? Que o habeas corpus é gratuito, 0800, o habeas data, gratuito também. O mandado de segurança não é gratuito na Constituição, ela não diz isso. O mandado de injunção também não diz isso. E a ação popular é gratuita em regra. Nós vamos analisar isso um pouco mais à frente, mas já vale a gente deixar isso aqui consolidado. Por quê? A ação popular, em regra, o autor popular, o cidadão que propõe a ação popular, não vai pagar nem custas judiciais, nem ônus da sucumbência. Essa é a regra. Entretanto, se ele agir de má fé, ele será condenado ao pagamento. Tudo bem? Fica atento com isso e vamos seguir. Vamos continuar na nossa caminhada de sucesso. Um outro tema bem interessante é o artigo 5º, parágrafo 4º, que foi introduzido na Constituição pela emenda 45 de 2004. Ela diz o quê? Que o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Aqui, basicamente, o que a emenda 45 fez? Ela constitucionalizou uma situação que já existia no nosso ordenamento jurídico. Por quê? Em 1998 foi criado o Tribunal Penal Internacional, o TPI, pelo Estatuto de Roma. O Brasil aderiu a essa criação. Em 2002, foi promulgado o decreto aqui no Brasil, ratificando e tornando eficaz esse estatuto aqui no nosso ordenamento jurídico. Então, note, desde 2002, então, o Estatuto de Roma começou a surtir efeitos no ordenamento jurídico brasileiro. E aí, a emenda constitucional 45 de 2004, o que ela fez? Ela constitucionalizou essa temática. Ela disse assim, olha, o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. E o Brasil já tinha feito isso. O Brasil já tinha manifestado adesão ao TPI, ao Tribunal Penal Internacional. Vale destacar que aqui nós temos uma abertura, né, para uma relativização do conceito de soberania. Por quê? Porque, em regra, quem é que vai julgar os crimes ocorridos aqui no Brasil? É a jurisdição brasileira, soberania. Entretanto, aqui a gente admite uma jurisdição complementar, uma jurisdição subsidiária. O Tribunal Penal Internacional, ele vai atuar quando? Quando o país se mostrar ineficaz ou incompetente, omisso ou incompetente para julgar os crimes previstos lá no Estatuto de Roma. São os crimes mais graves, que violam de forma mais grave os direitos humanos. Por exemplo, crimes de agressão, crimes de guerra, crimes de genocídio, por exemplo, né? Então, são esses crimes que são da competência do Tribunal Penal Internacional. Lembrando que a jurisdição dele, eu vou até colocar isso aqui, né? Quando ele fala assim, ó, jurisdição do TPI. Essa jurisdição do TPI é uma jurisdição complementar, que nós poderíamos chamar também de complementar ou subsidiária. Ou seja,
a competência primária para julgar os crimes de violação de direitos humanos é nossa, é do Brasil. Entretanto, se acontece um desses crimes previstos no Estatuto de Roma e o Brasil se mantém omisso ou se mostra incompetente para o adequado julgamento, aí sim isso atrairia essa competência subsidiária ou suplementar ou complementar do Tribunal Penal Internacional. Tudo bem? E destaquei para você que isso é uma novidade trazida pela emenda 45 de 2004. Legal. Agora, nós vamos analisar um outro ponto muito importante, que é a temática dos tratados internacionais. E aqui, basicamente, o que você precisa saber na hora da prova é qual é a hierarquia dos tratados internacionais. E eu vou te mostrar que os tratados internacionais, eles podem ser de 3 hierarquias. Hierarquia legal, hierarquia supralegal e hierarquia de emenda à Constituição. Deixa eu te mostrar. Olha só, eu até já coloquei o dispositivo, mas eu vou deixar para comentá-lo daqui a pouquinho. Olha só, vamos colocar assim, ó, hierarquia dos tratados internacionais. Quando a prova te perguntar qual é a hierarquia dos tratados internacionais, você vai responder assim, depende. Depende, ela vai falar, depende? Depende de quê? Você vai dizer, depende do tema. Por quê? Se esse tratado cuida de direitos humanos, ele pode ter 2 hierarquias. Se o tratado internacional não cuida de direitos humanos, ele vai ter, segundo o STF, ele vai ter hierarquia de quê? Hierarquia de lei. Então, peraí. Tratado internacional que não cuide de direitos humanos me ajuda. Qual é a hierarquia? Hierarquia de lei. Maravilha. Agora, se o tratado cuida de direitos humanos, ele pode ter 2 hierarquias, ou supralegal ou hierarquia de emenda à Constituição. Então, olha só. Os tratados internacionais que cuidem de direitos humanos, eles já estão de plano acima da lei. E isso que se chama de hierarquia supralegal. Está acima da lei, mas abaixo da Constituição. Lembra quando eu comentei com você que o Supremo entendeu que o Pacto de São José da Costa Rica tem hierarquia supralegal e por isso não pode mais haver a prisão civil do depositário infiel? É exatamente isso aqui. Foi o Supremo analisando, né, esse caso de prisão decorrente, prisão civil, né, decorrente, por exemplo, de alienação fiduciária e de outros casos. Então o Supremo entendeu, ó, os tratados internacionais de direitos humanos, eles têm, no mínimo, uma hierarquia acima da lei, uma hierarquia supralegal ou também chamada de intermediária. Agora, detalhe, perceba que há também aqui uma diferenciação, porque eu tenho tratado de direitos humanos que tem equivalência de emenda e eu tenho tratado de direitos humanos que tem hierarquia supralegal. Como diferenciar um do outro? É simples. A forma de diferenciar um do outro vai ser a maneira pela qual o tratado foi aprovado. Por quê? Ó, se o tratado é de direitos humanos e foi aprovado no procedimento pelo qual se aprova uma emenda, ele vai ter equivalência de emenda. Se o tratado é de direitos humanos, mas não foi aprovado no procedimento das emendas, então ele tem hierarquia supralegal. E aí a pergunta básica que você vai me fazer é assim, Wellington, beleza, eu entendi que se o tratado é de direitos humanos, ele já está acima da lei, supralegal, mas ele pode estar na mesma equivalência das emendas, é verdade, se ele for aprovado no procedimento das emendas. A pergunta básica é, qual é o procedimento pelo qual se aprovam as emendas? E é isso que eu vou te mostrar. Ó, isso está no artigo 5º, parágrafo 3º. Detalhe, fica atento.
Essa discussão que eu vou te mostrar agora veio para o texto constitucional com a emenda 45 de 2004. Olha o que diz o artigo 5º, parágrafo 3º. Os tratados e convenções internacionais destacam, sobre direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso, ou seja, na Câmara e no Senado, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, esses tratados serão equivalentes às emendas constitucionais. Então, peraí, para que um tratado internacional de direitos humanos tenha equivalência de emenda, ele tem que ser aprovado 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado, 3/5 em cada uma dessas votações. 2 casas, 2 turnos, 3/5. De novo, 2 casas, 2 turnos, 3/5. Tudo bem? Se ele é de direitos humanos e foi aprovado dessa forma, equivalência de emenda. Se ele é de direitos humanos e não foi aprovado nesse procedimento especial, supralegal, acima da lei, mas abaixo da Constituição. E se ele não é de direitos humanos, equivalência de lei. Fechou? Perfeito. Lembrando, Wellington, estou com dúvida. Manda para mim. Legal? Vamos continuar? Vem comigo. Agora, vamos analisar diversas garantias processuais decorrentes do devido processo legal. E eu vou começar com a cláusula do devido processo legal, porque a doutrina dominante e o Supremo Tribunal Federal entendem que as diversas garantias processuais previstas na Constituição Federal decorrem do devido processo legal. Então, por exemplo, o direito de acesso ao judiciário, o contraditório, a ampla defesa, a questão da proibição de provas ilícitas, o direito de não produzir prova contra si, todos esses direitos, todas essas garantias processuais, direto ou indiretamente, decorrem do devido processo legal. Então, olha só, o artigo 5º, inciso 54, que é então o sobre-princípio no sentido de abrangência, né, porque compreende os demais, ele traz a cláusula americana do Due Process of Law, que é o devido processo legal. Ele diz: ninguém será privado da liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. Olha só, a doutrina diferencia o devido processo legal em formal e material. O que é isso? O devido processo legal formal ou processual é exatamente a necessidade de se garantir, vou colocar aqui, a observância das normas processuais. A observância das normas processuais, das garantias processuais. E aí, é aqui que a doutrina vem e diz assim, olha, o devido processo legal, ele abrange os demais. Por quê? Porque na sua face, devido processo legal formal, é a exigência de contraditório, de ampla defesa, de proibição de provas ilícitas, de duração razoável do processo, de direito a uma defesa técnica, né, feita, por exemplo, por advogado. Então, todas essas garantias processuais, elas decorrem do devido processo legal formal. Entretanto, fica atento. Não adianta nada seguir todas as garantias processuais e a decisão final do processo se mostrar uma decisão totalmente desproporcional, irrazoável, injusta. Vou te dar um exemplo. Nós já falamos do tribunal do júri. E aí no tribunal do júri existem as garantias, né? E vão ser julgados pelo tribunal do júri os crimes dolosos contra a vida. Nós já vimos. Vamos imaginar que sejam observadas as garantias processuais. Então, houve direito à contraditória, ampla defesa, não houve provas ilícitas, enfim, foram observadas essas garantias. Entretanto, a decisão tomada, ela é frontalmente contrária às provas do processo. Vamos imaginar que as provas do processo estão dizendo esse cara é o autor do crime.
cometeu o crime, tá aqui tudo provado, desenhado, não tem como, tá filmado, tá aqui a testemunha, tá tudo aqui. Mas a decisão vem e fala, vamos absolver. Ora, uma decisão desse tipo é uma decisão que vai violar o quê? A ideia de proporcionalidade, de razoabilidade, de justiça, sim ou não? Vai violar, sabe o quê? O devido processo legal material ou substancial. E aí, ó, eu vou colocar aqui para a gente fechar. O que é a ideia do devido processo legal substancial ou material? É a busca por uma decisão justa, por uma decisão razoável, por uma decisão proporcional. Fechou? Então, o devido processo legal formal é a ideia de você observar todas essas garantias processuais envolvidas no processo. Já o devido processo legal material ou substancial é exatamente a decisão, ela efetivar o ideal de justiça, de razoabilidade, de proporcionalidade que se espera das decisões do Poder Judiciário. Tudo bem? Próxima aula, continuamos juntos.